Olá, bem-vindo ao nosso canal Playwork. Se não está inscrito ainda, vá lá, se inscreva, dê o seu like, comente e participe do nosso grupo de estudos. Nós estamos cada vez mais aumentando. Isso dá uma grande satisfação na busca do conhecimento para que você, pela criatividade, pela colaboração e pela compaixão, e ao pensar fora da caixa, ajude na construção de um mundo bem melhor. O tema de hoje é um tema muito atual. Eu diria que é tão atual que é um tema do futuro. Só que no futuro que foi escrito há mais de 52 mil anos atrás. Diz a tradição que Hermes Trismegistus viveu em Atlântida e ele foi o primeiro Cristo, o primeiro instrutor divino, já na época de Atlântida. Ele foi a primeira pessoa que conquistou a imortalidade. Hermes, no Egito, ele foi chamado de Tote. Então, quem fala de Tote pode estar falando também de Hermes. Na Grécia Antiga, que é o berço da civilização ocidental, nosso berço filosófico, os nossos livros de histórias falam que Pitágoras foi quem construiu todo o fundamento filosófico da Grécia Antiga. Mas na verdade o próprio Pitágoras admite que o próprio Hermes pegou pela mão e levou para a Grande Pirâmide para que ele tivesse as instruções da geometria sagrada, da aritmética, da matemática, da música e da astronomia para poder construir a grande civilização grega. Então Hermes também está relacionado com a Grécia Antiga. Os judeus consideram Hermes como um Enoque. Lá no Antigo Testamento, o livro de Enoque seriam escritos de Hermes, né? E também na Antiga Grécia, Hermes também era chamado de o deus Mercúrio. Ou seja, então Hermes ele teve uma projeção, ele compreendeu como que funciona a imortalidade. E há quem diga que a sua última passagem foi em 1991, recentemente, menos de 29 anos aí, no México. E ele foi um grande influenciador nas pirâmides, tanto na Atlântida, como no México, como também na Grande Pirâmide no Egito. Bom, agora eu gostaria que você fizesse uma analogia, uma imaginação, entendeu? O planeta, ele está em processo de ascensão. Nós estamos saindo de um processo de nível físico e passando para o nível psíquico, para quem sabe um dia chegarmos ao nível noético. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco esses três níveis para compreender por que as leis herméticas podem ser muito importantes para nós na atualidade, mesmo tendo sido escrito há 52 mil anos atrás. A lei hermética, ela pode ser a grande constituição de um mundo unificado. Quando nós estamos trabalhando o processo de ascensão do nível físico para o nível psíquico, o primeiro processo é fazer com que as pessoas compreendam que o uno é igual ao todo. Então, no mundo unificado, nós poderíamos dizer que ao invés de nós ficarmos com essas leis humanas, que na verdade só geram conflitos, né? Porque nós tivemos quanto tempo de guerras, de genocídios, de problemas na humanidade, essas leis fossem transformadas em 7 leis apenas. A Constituição Universal, a Constituição do mundo, do nível psíquico, o mundo ascenso, teria 7 leis. As 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos. Bom, vamos relembrar os 7 princípios. O primeiro princípio é o mentalismo. Então vamos imaginar que a Constituição Universal e a Constituição do mundo, que é unificado, afinal o uno é igual ao todo, a primeira lei seria a lei do mentalismo. O que é a lei do mentalismo? É uma lei muito importante, porque pela primeira vez a humanidade iria compreender que o humano, ele não está aqui para ser vítima de um Deus castigador, um Deus que pune. Não. O humano seria co-criador. E é essa a nova realidade.
nós iremos construir um mundo bem melhor com pessoas fortes, co-criadoras. Esse é o principal ponto do Homo Deus. O Homo Deus, que é uma evolução do Homo sapiens, seria um ser co-criador. E para isso, eu vou fazer aqui uma analogia para compreender um pouco como que é esse processo de transformação do atual Homo sapiens para o Homo Deus. Aqui na academia nós falamos muito sobre a questão de você trabalhar um processo de iluminação. E esse processo ele tem 3 bases. A primeira base é o autoconhecimento, a segunda é o desapego, que é o esvaziamento da mente, e a terceira é a iluminação. O processo do mentalismo, para acontecer, porque o que ele acontece? O mentalismo, ele diz que o universo é mental. O universo sendo mental, aonde que está a construção de tudo aquilo que nós temos como realidade? Está no mundo inconsciente, que Jung define como mundo inconsciente, Platão como o mundo das causas, o mundo das ideias, Jesus Cristo falou como o reino dos céus, Buda como Nirvana. O termo pouco importa. O que importa é sabermos que existe um mundo inconsciente que é a construção da nossa realidade atual. A partir do momento que nós compreendemos e implantamos uma lei aqui no nosso planeta, a lei do mentalismo, essa lei vai definir uma reestruturação no processo educacional da humanidade, onde todos os seres iriam compreender que eles não são vítimas de um sistema, e sim co-criadores. E aí, a partir daí, o que acontece? Imagine um copo d'água, e nesse copo d'água ele está cheio. O que ele precisa? Ele está cheio do quê? Ele está com aquele líquido, uma água, mas a água está suja. Suja com os nossos desejos inferiores, suja com as nossas raivas, com as nossas frustrações. E é preciso o quê? Para que possamos introduzir algo superior, é preciso que limpemos essa água. Então é preciso esvaziar o copo para que entre água nova, água pura, que é o absoluto, os elementos absolutos. Então, a primeira lei do mentalismo seria uma lei para mostrar para todos os cidadãos, todas as pessoas do mundo, que nós somos co-criadores. A segunda lei é a lei da correspondência. Então, a nossa Constituição teria uma lei que falaria sobre a correspondência. É um princípio que atua entre duas energias, a energia negativa, feminina, e a energia positiva, masculina. Imagine só que todos os seres humanos contêm essas energias dentro de si. E é importante que o ser humano equilibre essas duas energias. Nós viemos praticamente da raça ariana, da era ariana, nós viemos de um processo de desequilíbrio, onde a energia positiva masculina foi crescendo e a energia feminina foi deixada de lado. Somente no último século que começou um movimento de valorização da energia feminina. E o equilíbrio entre essas duas energias traria um mundo bem melhor. Um exemplo concreto seria o fim das guerras. Por quê? A partir do momento que você tem equilibrado, você não tem necessidade de uma briga de correspondências. A terceira lei é a lei da vibração, e ela é fundamental nesse processo de ascensão planetária. Todos os seres humanos aqui do planeta Terra, os 8 bilhões de seres humanos, teriam que aplicar na sua vida essa lei da vibração. Por que ela é necessária? Porque o processo de ascensão do planeta, ele passa pelo processo de aceleração da vibração. Nós temos que acelerar nossas vibrações das células. E como que nós podemos acelerar isso? Através dos chakras. Os chakras são centros energéticos que regulam, pegam a energia cósmica e alimentam o nosso corpo. Para fazer com que as nossas células vibrem mais rápidas, nós precisamos fazer com que os nossos chakras captem mais essa energia. Por isso, o processo de autoconhecimento e desapego é fundamental. Ao acelerar a nossa vibração, o que vai acontecer? Imagine, vou fazer uma analogia aqui, que nós, na verdade,
estaríamos mudando a música que rege a nossa vida. Ao acelerar a vibração, as células estariam recebendo um novo som. E ao acelerar, a manifestação cósmica começará a ser mais rápida. Isso já está acontecendo nos últimos séculos, nos 2 últimos séculos. O ser humano já está acelerando essa vibração. E é por isso que muitas descobertas, muitas inovações, muitas invenções aconteceram nesses últimos séculos. A vibração está tão mais acelerada que antigamente, que você perceba que nesses últimos 50 anos, quantas evoluções o planeta teve. Tudo isso faz parte da lei da vibração. Bom, vamos para a quarta lei, que é a lei da polaridade. Ela atua entre o Sol e a Lua. O Sol é o nosso astro-rei, é ele que manda a nossa energia. Só que durante a noite, o Sol ele não manda energia diretamente, ele reflete na Lua. E esse reflexo na Lua permite com que o ser humano desenvolva melhor o seu pensamento. E ao desenvolver melhor o seu pensamento, ele começa a desenvolver melhor a sua mente. E com isso ele pode produzir telas mentais. É por isso que durante a noite, em geral, a gente sonha com maior facilidade, porque exatamente nesse período a Lua reflete a energia do Sol. Ela é um reflexo da Lua, da energia do Sol. E a lei da polaridade está exatamente nesse equilíbrio entre a energia do Sol, que quando está durante o dia nós estamos plenamente conscientes, com a energia da Lua, que durante a noite ativa principalmente o nosso subconsciente e o nosso mundo inconsciente. Essa lei integra-se com a sexta lei, que é a causa e efeito, que é o ato de transmutar o negativo em positivo. A quinta lei seria a lei do ritmo. A lei do ritmo mudaria todos os sistemas de saúde. A partir do momento que as células se harmonizam como se fossem uma grande orquestra sinfônica, você teria o quê? Todas as suas células trabalhando num ritmo equilibrado, harmônico. Esse processo traria uma vida saudável que, somado a um bom pensamento e uma boa alimentação, transformaria o nosso corpo muito mais potente, muito mais equilibrado. A sexta lei é a da causa e efeito. Essa lei eu gostaria de brincar porque ela acabaria com o sistema judiciário. Nós temos hoje um sistema que foi implantado pelos dogmas, que nos faz com que a gente possa agir de uma maneira aqui no planeta Terra, porque aqui não é o nosso paraíso. O paraíso é depois da morte. E por isso nós transformamos o nosso atual panorama mundial nisso que nós temos. Guerras, explosões, pandemias e tudo que nós temos aí desse mundo atual. Ao compreender a lei da causa e efeito, você vai compreender que é o seguinte: o paraíso é aqui e agora. E o inferno também. Então é você que decide se você quer estar no paraíso ou no inferno. E a sétima e última lei é a lei da geração, que completa todo o nosso trabalho. Seria o complemento de todas as leis, porque ela define como que é a geração da luz do polo positivo que penetra as trevas do polo negativo. Essa lei, ela fornece o elemento criador, gera o fogo sagrado, é o acordar da serpente de fogo que está adormecida no nosso Kundalini. É o processo de iluminação, é quando você completa o processo de autoconhecimento, desapego e iluminação. Você se torna um iniciado ao novo mundo, ao mundo psíquico. Muita gratidão a todos, seja criativo, seja eterno, seja o amor.